A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E uma boa noite para todos. Amém? Louvado seja Deus. Os queridos irmãos em Cristo, irmãs, povo do Senhor. E para vocês, meu querido, que não faz parte da igreja, mas que são almas viventes, são criaturas que necessitam, louvado seja Deus, e precisam de não só ouvir a palavra do Senhor, mas após de ouvir a palavra de Deus, fazer uma meditação, uma reflexão na palavra de Deus, naquilo qual você está recebendo da parte de Deus. Meu querido, porque diz a palavra de Deus que a muito é dado e a muito será cobrado. Amém? Nesta noite nós temos aí mais um tema dentro da palavra do Senhor que irá trazer luz para aqueles que estão nas trevas, na escuridão, que o retrato ou símbolo das trevas, segundo a palavra de Deus, é o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já dando início a mais um vídeo, na graça do Senhor Jesus, e com a permissão de Deus, estarei utilizando a palavra de Deus que se encontra em João do Evangelho, capítulo 8, versículo 12, que Jesus falou dentro do templo, clamou, gritou que Ele é a luz do mundo. E todo aquele que seguisse Jesus não andaria nas trevas, mas teria a luz da vida. Meu amado, irmã, igreja, nós que somos a igreja do Senhor, fazemos parte do arraial de Cristo, você, meu querido, que não faz parte, mas que você entenda que você é criatura e sobre a tua vida tem um Criador, e nós iremos prestar conta ao nosso Criador. O nome dele é Jesus de Nazaré, conforme o registro da palavra dele si própria, né? Nesta noite nós temos um tema, um assunto que ele vai tratar a respeito do juízo final. O juízo final de Deus. É o juízo de Deus. O juízo final é que no fim de tudo, ou no fim dos tempos, vai ocorrer, ou vai acontecer o tribunal do juiz das nações, do juiz da raça humana, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu me encontro, meus queridos irmãos, com o Apocalipse, que é a revelação da palavra de Deus, capítulo 20, estarei levantando a leitura a partir do versículo 11. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, mais um vídeo, que vocês acompanhem como igreja, como povo de Deus. E você que não é igreja, mas que você é uma pessoa, é um ser humano que tem um coração voltado ao temor a Deus, às coisas do Senhor, que pertence a Deus, qual a palavra de Deus é o principal, é o início, é o começo, é o meio, é o fim, a palavra de Deus. E ao povo de Deus, a igreja do Senhor, que é consagrada a Deus, a nação separada para servir a Deus, para adorar o Senhor. Nem vocês procuram a Bíblia para vocês acompanhar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o juízo final. Amém? Verso 1. Vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. Vi os mortos, grande e pequeno, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Aleluia, glória a Deus. Segundo as suas obras. Verso 13, ou versículo 13. Deu o mar, e o mar devolveu
ou entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno devolveram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Louvado seja Deus. Verso 14. A morte e o inferno foram lançados ou jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lago de fogo. Lago de fogo. Segunda morte. 15. Aquele que não foi achado ou encontrado no livro da vida foi lançado ou jogado no lago de fogo. Amém? Então, a leitura, povo de Deus, e vocês que não são povo de Deus ainda, mas eu creio e já profetizo que você será um povo de Deus. Você vai fazer parte da igreja do Senhor. Que seja a posição, o lugar que você ocupa no mundo, eu creio que você vai fazer parte do povo de Deus, porque está na Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo capítulo 2, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade, e a verdade é a palavra de Deus, amém? Que se encontra aqui sobre a mesa do servo de Deus, amém? A leitura, Igreja do Senhor, 11, verso 11 ao versículo 15, amém? Então nós temos aqui essa noite, nesse vídeo, mais um tema muito importante para a gente, principalmente para a gente, que é a nação, aleluia, o povo de Deus, glória a Deus, e para vocês que estão no mundo, ainda não conhecem a salvação em Cristo, não faz parte da igreja, mas conforme o dito anterior, o falar, ou mencionar, a vontade de Deus é que todo homem chegue, todo homem alcance a salvação e chegue pelo conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Ou seja, Cristo Jesus, Ele é a única verdade para todo aquele que crê na verdade. Porque a verdade realmente só existe uma verdade, não existe muitas verdades. A verdade é uma só. A verdade é uma infalível. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Cristo Jesus. Ele veio para revelar, ele veio para mostrar, ele veio para falar do pecado no mundo. Como ele mesmo falou na sua palavra, está registrado que se ele não tivesse vindo, como é que o mundo ia tomar conhecimento do pecado? Como é que eu iria tomar conhecimento do pecado se hoje não tivesse, na graça do Senhor Jesus, a palavra de Deus para mim, abrir meus olhos, para mim entender que eu sou um pecador, e que eu tenho pecado, e que eu cometo pecado. Assim é você, meu amado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite, o tema nesta noite, nesse vídeo, é o juízo final, é o juízo de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra de Deus está aqui para mostrar para mim e para você que nós precisamos do Salvador Jesus. Não importa quem você é, não importa o cargo, a posição, a fama, o dinheiro que você tem. O que importa para mim e para você, como seres humanos, criados do pó da terra, é que nós precisamos de uma estrutura, nós precisamos de um fundamento, nós precisamos de uma base, nós precisamos de um arquiteto. E tudo isso, louvado seja Deus, se resume na pessoa de Cristo Jesus, e por Ele e para Ele tudo foi criado e pertence e é dele. Cristo Jesus é o Senhor dos vivos e é o Senhor dos mortos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E tanto os mortos, aleluia, quanto os vivos, está debaixo do juízo de Deus, está debaixo do julgamento do grande eu sou, que é Jesus de Nazaré. Amém? Vamos tomar aqui a partida, louvado seja Deus, na palavra de Deus, já introduzindo a leitura da palavra de Deus na graça, acerca a respeito, glória a Deus, do juízo final. O apóstolo João, em suas visões do Apocalipse, conforme já é o conhecido pela igreja, João estava preso em uma ilha chamada de Patmos, né? Estava preso por causa da palavra de Deus. Os romanos enquadraram João, né? Encarceraram João em uma ilha, o apóstolo João, e ali João estava preso, né? Pelo paganismo, pelas autoridades romanas, né?
glória a Deus, pelo estado, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E João, ele vê, em suas visões, ele vê esse trono. Então João contempla na visão um grande trono, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Então nós já podemos entender pela palavra de Deus na leitura, que nessa visão, nessa revelação do apóstolo João, João vê um trono muito grande. Esse trono, ele vê alguém sentado nesse trono, e João, ele descreve ou registra com a inspiração divina, com a iluminação do Espírito Santo, que a pessoa sentada a esse trono, ele era tão grande nessa visão, que a terra fugiu, a terra toda fugiu da presença dele. Ou seja, ele vê o nosso Deus, ele vê Deus sentado nesse trono. Então Deus é muito grande, louvado seja Deus, né? Versículo 12, glória a Deus, aleluia. Vi os mortos, grande e pequeno, que estava diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrita nos livros segundo as suas obras. Aí o apóstolo João, louvado seja Deus, aí João vê, aleluia, João vê o cenário, aleluia, João vê ali a sessão do tribunal, ele vê a sessão que vai dar início, aleluia, ainda vai dar início àquela sessão que ele vê simplesmente a preparação do tribunal do homem de branco, de Jesus, aleluia. Ele vê Jesus, aleluia, sentado, aleluia, naquele grande trono. E aquele grande trono que ele vê, aleluia, ele vê um sentado sobre ele, que ele é tão grande que a terra foge, a terra desaparece, ou seja, só fica a presença dele. Cadê a terra? Cadê o global? Cadê o universo com a terra? O apóstolo João, na sua visão, ele vê a terra sumindo, desaparecendo. Mas ele vê só a presença daquele homem de branco lá sentado. Aí ele vê a sessão do tribunal ali preparado. Para quê? O tribunal, para ocorrer o julgamento. O julgamento, aleluia, diz a Bíblia. João vê os mortos que morreram, aleluia, ali diante do trono, aleluia. João vê uns livros, ali João vê em revelação aqueles livros sendo abertos. Então, entre aquele livro, ele vê mais um livro, que é o livro da vida, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Então, aquele livro, João vai entender que o Senhor está mostrando para João, que são os livros das obras dos homens aqui na terra, amém? Os livros das obras dos homens aqui na terra. Mas é interessante, aleluia, que João vê os mortos, que já estavam mortos, estava ali perante ou diante o tribunal de Deus, e Deus sentado ali, preparado naquela sessão do julgamento, para dar início àquele julgamento, aleluia, glória a Deus, aleluia, e ele vê o livro da vida, aleluia, e diz a Bíblia, na revelação do apóstolo João, que aqueles mortos, cada um foi julgado conforme as obras que estava registrado naquele livro, amém? Cada alma ali foi ali julgado perante Cristo Jesus, tá? O juiz das nações, conforme as obras de cada um. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Versículo, aleluia, 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? A confirmação do versículo 12, 13, está registrado nesse verso 13, que João vê que o mar, que os mortos que morreram dentro do mar, o mar ali está devolvendo. O mar está devolvendo os seus mortos. Para quê? Para participar do julgamento do Senhor de Deus. E a morte também, os mortos que a morte matou,
a morte também está devolvendo para participar do tribunal ou do julgamento de Deus, do grande julgamento. Louvado seja Deus. O inferno também devolve os mortos que estão no inferno para participar, para comparecer ao tribunal ou ao juízo final de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Carta aos Hebreus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 9, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hebreus, capítulo 9, aleluia. Santo é o nosso Deus. Hebreus 9, aleluia. Hebreus 9, versículo 26, 27, 28. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. 26, 27, 28. De outra maneira, necessário lhe for padecer, muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar ou destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo, pelo sacrifício de si mesmo, para aniquilar ou destruir o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Verso 28. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Oh glória, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós temos aqui uma igreja do Senhor, e você que é na igreja, aleluia, mas que acreditam na Bíblia e sabe que Deus há de julgar os mortos e os vivos, amém? Nós temos a carta de Hebreus capítulo 9, o tema fala sobre o sacrifício do santuário por causa de suas imperfeições. Devia repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. A igreja tem um conhecimento sobre a construção do santuário terrestre ou terreno lá do Êxodo, conforme a visão que Deus deu para o servo dele Moisés, o juiz Moisés, o pastor Moisés, o governador Moisés. Ele fazer conforme o santuário é o modelo do céu. Então a Bíblia nos relata que o sacrifício que era oferecido dentro daquele santuário era pelo pecado do povo, ou seja, a parte da manhã, todos os dias ali ocorria oferenda, sacrifício de animais pela expiação do pecado do povo. Era pela manhã e à tarde. Deveria diariamente repetir, ou seja, esse sacrifício eles eram repetidos, repetição. Todos os dias ali matava os animais com fim de propósito, que era para a remissão do pecado do povo, ou seja, para que Deus viesse perdoar o pecado do povo mesmo. E o autor, a carta aos Hebreus, ele vai falar que isso era um sacrifício imperfeito, e sem eficácia, Porém, louvado seja Deus, o sacrifício único de Cristo, e perfeito e com eficácia único. Jesus se ofereceu uma vez só ao Pai, como oferta ou como sacrifício vivo, agradável, tá? Louvado seja Deus, e perfeito, para tirar o pecado, para destruir ou aniquilar o pecado de todo aquele que recebe Ele como Senhor e Salvador, conforme, glória a Deus, o versículo 28, aqui do capítulo 9 da carta aos Hebreus, repetindo, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o espera para a salvação. Então a Bíblia vai nos fazer o relato, relatar que Jesus, uma vez única, ele ofereceu o Pai como oferta, ou como sacrifício, para aniquilar o pecado de uma vez. Ou seja, Jesus já fez a obra da purificação, ele já fez a obra da santificação, da remissão de pecado, ele já cancelou o pecado. Mas para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador,
como seu Redentor e Libertador. Qual esse povo? É a igreja, é os cristãos, seguidores de Jesus. Amém? Creio que você também vai abraçar a salvação em Cristo, porque é a vontade de Deus. Aleluia, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É a vontade de Deus, conforme dito, e todo homem vem se salvar. Então Deus quer salvar você, Deus quer salvar a tua casa, Deus quer salvar a sua família. Amém? O tema esta noite é o juízo de Deus. Amém? E conforme, aleluia, o verso 27 de Romanos 9, 27, amém? E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Viu? Então, segundo a Bíblia, nós vamos entendendo que o homem, ele está ordenado pela palavra de Deus, ou por Deus, que é a palavra de Deus, a morrer só uma vez. Daí, após a sua morte, agora vai ter o procedimento, vai proceder o juízo de Deus sobre aquela alma. Louvado seja Deus, que está falando na Bíblia. Agora vai proceder o juízo de Deus sobre aquela pessoa que morreu. Agora ele vai dar conta a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o tema é o juízo de Deus, tá? É o juízo de Deus. Deus vai comparecer, toda alma vai comparecer ao juízo do Senhor, amém? Para prestar conta de si mesmo. Agora estaremos indo vamos agora em 2 Coríntios capítulo 10, amém? 2 carta aos Coríntios 5:10. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. 2 Coríntios 5:10. Aleluia. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Então, a palavra de Deus já deixa muito claro, louvado seja Deus, para todos nós, para cristão e não cristão, que todos vão comparecer ao tribunal de Jesus, ao grande tribunal, vai comparecer. Comparecer para quê? É para passear? Não é para passear, é para se apresentar. Então todos vão se apresentar, toda alma aqui na terra vai se apresentar diante do juiz da humanidade, que é Deus, para prestar conta, para dar conta de si, segundo aqui a revelação da palavra do Senhor. Louvado seja Deus, pelas obras do corpo, que seja obras boas, obras más. Enquanto, querido, você que é cristão, nós no nosso caso, e você que não é cristão, se você acredita que morreu, acabou, ou seja, enquanto eu estou aqui com vida aqui na terra, nesse mundo, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, louvado seja Deus, eu estou sem regra, então eu faço o que eu penso, eu faço o que eu acho, eu ando pelos próprios meu caminho, ou seja, eu vou andar fazendo o que eu bem entendo, e daí depois ele morreu, acabou. Amado, não acabou não, querido. A leitura daqui da palavra sagrada, da Bíblia Sagrada, está escrito lá, Hebreus capítulo 9, verso 27, o homem está ordenado a morrer uma vez, daí procede o juiz de Deus, vai prestar conta a Deus. Se você andou o tempo que Deus permitiu, você está aqui com vida, glória a Deus. Se você esteve aqui com vida e você não fez obras boas, você não andou em caminhos bons, que você andou na maldade, na perversidade, aleluia, na impiedade, na injustiça, querido, eu, você, está tudo registrado. Aquele livro lá, o início da gravação do Apocalipse, a última revelação da palavra de Deus, que é pesada, é forte, né? Ali é o tribunal final, ali é o juiz final. Então viu ali conforme a leitura, nós leu agora, os livros abertos sobre ali a mesa do Senhor, aquela sessão daquele tribunal, do grande tribunal do homem de branco, a tribuna de Jesus. Aqueles livros são das obras nossas aqui na terra, das obras dos homens aqui na terra, conforme as minhas obras, as suas obras, está sendo tudo registrado por Deus. Deus está registrando tudo, para quando a gente comparecer, glória a Deus,
lá perante ele, se apresentar ao juiz Jesus, a majestade Jesus, nós vamos prestar conta, nós vamos ser julgados conforme o que está registrado por ele naquele livro ali das obras dos homens aqui na terra. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. E conforme 2 Coríntios 5:10, todo há de comparecer, não importa, Paulo diz, não importa, importa que todos há de comparecer ao tribunal de Jesus para prestar conta das suas obras por meio do corpo, que seja obra boa, que seja obras má. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos findar já o vídeo, devido ao nosso tempo que é curto, amém? Voltando ao Apocalipse capítulo 20, glória a Deus, aleluia. Versículo, glória a Deus, aleluia, verso 12, glória a Deus, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se o livro, e abriu-se outros livros, e o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o que está registrado aqui, meu amado, queridos, na palavra de Deus, para nós como igreja cristã e para vocês que não são cristãos. Está registrado na palavra de Deus. Nessa sessão desse tribunal, que o apóstolo João viu essa visão, que é o tribunal de Deus, é o julgamento final. Meu amado, os mortos vão ser julgados. Você um dia vai morrer, como eu vou morrer. Já está registrado minhas obras e as tuas obras, para a gente, todos nós, comparecer diante de Deus para prestar conta. Dá conta, meu querido. Então, louvado seja o nome do Senhor. E relata aqui a Bíblia que o livro da vida é importante. Quando Deus abrir o livro da vida e chamar aqueles nomes que estão registrados e aqueles que não estão registrados no livro da vida, os que não forem encontrados no livro da vida registrado, segundo o Criador, a palavra dele, vão se perder eternamente, vão ser jogados ao lago de fogo e enxofre, que segundo a palavra de Deus é a segunda morte é a aniquilação, vai se destruir para sempre, vai desaparecer para sempre, é perdição eterna. Amado, é importante o seu nome estar registrado no livro da vida, querido. Seja a posição que você ocupa no mundo, o lugar, a fama, o dinheiro, o título, o que você for do mundo, meu querido. Importante é nesse grande dia aqui, o seu nome está rolado ou registrado no livro da vida. Se não tiver, tu vai ser jogado no lago de fogo, tu vai ser destruído para sempre. É perdição eterna, Então você atente, porque Deus quer salvar a tua alma, Deus quer salvar a sua alma, diz a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Do que importa, ou do que adianta o homem abraçar o mundo, ganhar o mundo todo, ter o poder todo em mãos, e ele não ter certeza da sua salvação? Do que importa é você abraçar o mundo, você conquistar o mundo, conquistar posições, lugares, fama, dinheiro aqui nessa terra, nesse mundo conforme a Bíblia, e você não ter o teu nome registrado no livro da vida. Querido, só Jesus de Nazaré registra nome no livro da vida. Só Jesus, ele é a porta da salvação. Só Jesus, ele é o passaporte para o céu. Só Jesus é a ponte entre o pecador, que Jesus é o Filho, entre o pecador aqui na terra e Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Te arrepende, entrega teu caminho ao Senhor. Deixa Deus salvar a tua alma e a tua família. Não importa quem você seja, importa que você é ser humano, é criatura, e você precisa do Salvador. Não é de um Salvador, é do Salvador chamado Jesus de Nazaré. Entrega teus caminhos ao Senhor e deixa Jesus salvar a tua família. Deixa o Senhor trazer a sua família para a arca. A arca é a igreja. Noé representava a igreja com a sua família. A igreja existe e a salvação está aqui na palavra de Deus. Crede em Deus, diz a palavra de Deus, crede em Deus e estarei seguro. Crede em seus profetas e prosperarei. A igreja de Deus na terra é porta-voz, é mensageiro de Deus, é profeta na terra. A igreja é a arca de Deus. Vem com a tua família para a arca do Senhor, amém?
não importa quem você seja, importa que Deus quer salvar a tua família. Que Deus abençoe todos e tenha uma boa noite e fique na paz de Jesus e que o Senhor abençoe todos. Amém?